Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. E talvez você esteja ouvindo esta oração enquanto ainda prepara o café, arruma a cama, coloca a roupa para trabalhar, espera o ônibus ou simplesmente tenta criar coragem para começar mais um dia. Antes de qualquer coisa, quero colocar uma pergunta no seu coração. Como estão as pessoas que você ama? Não estou perguntando se está tudo bem na fotografia. Estou perguntando como estão as coisas quando a porta de casa se fecha. Porque existem casas onde ninguém está brigando, mas também quase ninguém conversa. O café fica pronto, a televisão fica ligada, alguém mexe no celular, outro vai resolver alguma coisa na cozinha. As tarefas continuam normalmente, mas há um silêncio estranho ocupando espaço entre duas pessoas que já conversaram tanto. Talvez você conheça esse silêncio, talvez exista alguém dormindo ao seu lado, mas vocês estejam emocionalmente distantes há meses. Talvez vocês conversem sobre o mercado, sobre o boleto que venceu, sobre quem vai buscar o filho, sobre o remédio que precisa comprar, sobre o problema do carro, mas já faz tempo que não perguntam um ao outro: como você está de verdade? Ou talvez você esteja sozinho hoje porque uma história terminou. Você ainda encontra uma fotografia antiga no celular e fica olhando alguns segundos. Ainda lembra de uma viagem, de uma música, de um almoço de domingo, de uma conversa na cozinha. E é curioso como a vida continua. O ônibus passa, a padaria abre, as pessoas vão trabalhar, as contas chegam. Só o coração parece precisar de mais tempo para entender certas coisas. Talvez ninguém saiba que você ainda sente falta. Ou talvez você nem queira aquela pessoa de volta. Você só gostaria de não sentir mais aquele aperto quando lembra do que aconteceu. Existem também aqueles que estão tentando salvar uma relação, tentando não responder no impulso, tentando aprender a conversar novamente, tentando não transformar cada problema pequeno numa lista de erros antigos. E como isso é difícil. Às vezes a gente começa discutindo porque alguém esqueceu alguma coisa e 5 minutos depois está falando de uma mágoa de 5 anos atrás. O coração guarda arquivos que nunca foram fechados. Mas nesta manhã existe uma notícia simples que pode mudar a maneira como você começa este dia. Deus conhece esses arquivos. Ele sabe o que aconteceu naquela conversa, sabe o que você ouviu, sabe o que você disse e depois se arrependeu, sabe o que tentou explicar e ninguém compreendeu. E Ele não chegou nesta manhã para colocar mais peso sobre você. Ele veio caminhar com você. Por isso vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, antes de começar a correr atrás de tudo o que preciso resolver hoje, eu quero ficar alguns instantes diante de Ti. Recebe esta manhã, recebe meu trabalho, meus compromissos, meus horários, minhas preocupações. Recebe o pão que preciso colocar na mesa, o dinheiro que preciso administrar, as contas que estão esperando, a decisão que venho adiando. Mas recebe também, Senhor, aquilo que ninguém vê quando olha para mim. A conversa que ainda está presa na garganta, a saudade que eu escondo, a decepção que ainda não consegui superar, a pessoa que eu preciso perdoar e talvez a pessoa de quem eu precise pedir perdão. Hoje, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12, coloca diante de Jesus uma questão profundamente humana. Os vínculos, o casamento, a separação, aquilo que une duas vidas. Alguns fariseus perguntam a Jesus sobre o divórcio, mas Jesus leva aquela conversa para além de uma discussão sobre o que é permitido ou proibido. Ele nos faz olhar novamente para o valor de uma aliança. E talvez seja exatamente disso que o nosso coração precise nesta manhã. Porque quando estamos machucados, começamos a olhar apenas para aquilo que deu errado. Jesus nos convida a olhar mais fundo. Senhor, eu não quero ouvir este evangelho pensando primeiro nos erros dos outros. Quero deixar esta palavra entrar em mim. Mostra-me onde estou deixando de escutar, onde estou sendo duro,
onde estou levando para dentro de casa um cansaço que acaba ferindo quem não tem culpa. Ensina-me a cuidar melhor das pessoas que colocaste no meu caminho. E onde existir uma história quebrada que eu já não consigo consertar sozinho, Senhor, fica comigo. Porque talvez eu não possa mudar ontem, mas contigo eu ainda posso aprender uma maneira diferente de viver hoje. Amém. Senhor, talvez uma das coisas mais difíceis seja reconhecer que nem sempre machucamos quem amamos porque deixamos de amar. Às vezes machucamos porque estamos cansados. Chegamos em casa depois de um dia pesado, com a cabeça cheia, pensando no dinheiro que não deu, no problema do trabalho, na consulta que precisa ser marcada, na mensagem que não foi respondida, e justamente com quem temos mais intimidade acabamos tendo menos paciência. Respondemos atravessado, não prestamos atenção no que o outro está dizendo. Dizemos depois, a gente conversa, e esse depois vai sendo empurrado por semanas. Por isso, Senhor, nesta manhã eu não quero pedir apenas que Tu mudes as pessoas ao meu redor. Começa por mim. Mostra-me aquelas pequenas atitudes que estão esfriando os meus relacionamentos sem que eu perceba. Talvez eu precise guardar o celular por alguns minutos e realmente ouvir alguém. Talvez eu precise parar de querer vencer toda a discussão. Talvez exista um pedido de desculpa simples que estou adiando por orgulho. Talvez eu esteja esperando que alguém adivinhe aquilo que nunca tive coragem de falar. Dá-me sabedoria, Senhor, porque o Evangelho de hoje nos recorda que uma aliança não se sustenta apenas nos grandes momentos. Ela também é construída nas pequenas escolhas de todos os dias. No copo de água levado sem ninguém pedir, na mensagem perguntando se chegou bem, na paciência para ouvir uma história que já foi contada outras vezes, no prato separado para quem vai chegar tarde, na capacidade de dizer eu estava errado. Quantas vezes procuramos sinais extraordinários de amor e esquecemos que o amor costuma morar nessas coisas pequenas. Por isso eu te apresento agora as famílias que rezam conosco. Visita, Senhor, aquela casa onde marido e mulher quase não conseguem mais conversar sem discutir. Visita aquele casal que está atravessando uma crise e não sabe se ainda existe caminho. Dá-lhes serenidade para não tomarem decisões importantes no meio da raiva. Dá-lhes humildade para procurar ajuda quando necessário. Dá-lhes coragem para conversar com verdade. Pensa, Senhor, naquela pessoa que ontem chorou escondida no banheiro para que ninguém em casa percebesse. Naquela mãe que espera todos dormirem para deixar as lágrimas caírem. Naquele homem que carrega preocupações financeiras e não sabe como dizer à família que está com medo. Naquela pessoa que continua preparando comida, lavando roupa, trabalhando, resolvendo problemas, mas sente que ninguém pergunta como ela está. Abraça essas pessoas, Senhor. E eu te peço também, por quem vive a dor de uma separação, Tu conheces cada história sem simplificá-la. Conheces quem foi abandonado. Conheces quem tentou reconstruir uma relação muitas vezes. Conheces situações marcadas por feridas profundas, desrespeito e sofrimento. Não permita, Senhor, que alguém confunda a fidelidade com a obrigação de permanecer onde existe violência ou perigo. Dá proteção, orientação e pessoas seguras a quem precisa sair de uma situação que ameaça sua dignidade ou sua vida. E acolhe também quem carrega a culpa por escolhas do passado. Há pessoas que escutam um evangelho como o de hoje e imediatamente pensam, então Deus está decepcionado comigo. Senhor, não deixes que a vergonha afaste essas pessoas de Ti. Jesus não veio procurar pessoas com histórias perfeitas. Ele veio encontrar pessoas reais, pessoas que erraram, pessoas que foram feridas, pessoas que tentaram e não conseguiram, pessoas que precisam recomeçar. Que ninguém pense nesta manhã que perdeu o direito de rezar. Agora eu te entrego os nossos filhos e os nossos jovens. Quantos pais acordaram hoje preocupados com um filho que está distante, uma filha que quase não conversa mais, um jovem que se fechou no quarto e responde apenas, estou bem, embora a família perceba que alguma coisa não está bem. Senhor, alcança aqueles que nós não conseguimos alcançar.
Protege os jovens das drogas, da violência, das más companhias, das escolhas feitas no momento de desespero. Guarda aquele filho que está longe de casa, aquele que saiu cedo para trabalhar, aquele que pega estrada, aquele que estuda em outra cidade, e visita especialmente aquele jovem que perdeu a esperança e não consegue imaginar um futuro para si. Coloca pessoas boas no caminho dele, abre portas, acende novamente pequenos desejos de viver, estudar, trabalhar, sonhar e reconstruir. E ensina também a nós, adultos, a escutar antes de julgar, porque às vezes alguém não precisa primeiro de um conselho, precisa de uma cadeira ao lado, de café, de alguns minutos sem cobrança, de alguém que diga: pode falar, eu estou aqui. Senhor, faz da nossa casa um lugar onde as pessoas possam voltar, um lugar onde exista verdade, mas também misericórdia, onde os erros sejam corrigidos sem humilhação, onde o perdão não seja apenas uma palavra bonita, e comece essa transformação pelas coisas pequenas que podemos viver ainda hoje. Senhor, nesta manhã, eu quero continuar colocando diante de Ti aquelas preocupações que entram em casa conosco e muitas vezes acabam mexendo também com os nossos relacionamentos, porque nem toda discussão começa por falta de amor, às vezes começa por falta de dinheiro, começa quando o salário cai e já parece pequeno diante dos boletos, quando o aluguel está perto de vencer, quando a geladeira precisa ser abastecida, quando o gás está acabando, quando alguém precisa comprar remédio e a conta simplesmente não fecha. Tu conheces, Senhor, aquela pessoa que fez contas ontem à noite várias vezes, pegou o celular, abriu o aplicativo do banco e ficou olhando os números sem saber de onde tirar o que está faltando. Conheces quem acordou hoje pensando: como vou pagar isso? Olha para aquele pai e para aquela mãe que diminuem alguma coisa para si mesmos para não faltar aos filhos. Olha para quem está desempregado e já entregou o currículo em tantos lugares que começa a perder a coragem de tentar novamente. Olha para quem trabalha por conta própria e depende do movimento de cada dia. Abençoa o pequeno comércio, a barraca, a oficina, o salão, a cozinha, o motorista, o entregador, o trabalhador rural, quem vende na rua, quem sai cedo sem saber exatamente quanto vai conseguir levar para casa. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. E quando a preocupação com o dinheiro entrar pela porta, ajuda-nos a não descontar uns nos outros a angústia que estamos sentindo. Que marido e mulher consigam conversar sem transformar dificuldade financeira em acusação. Que dentro de casa exista parceria. Que possamos enfrentar o problema juntos e não transformar quem está ao nosso lado em mais um problema. Eu te entrego também os enfermos. Pensa, Senhor, naquela pessoa que acordou hoje com dor, naquela que já sabe de cor o caminho até o hospital, naquela que está esperando o resultado de um exame, naquela que ouviu um diagnóstico e ainda está tentando entender como sua vida vai ficar daqui para frente. Visita os quartos de hospital nesta manhã. Visita quem está numa cadeira ao lado de uma cama, acompanhando alguém que ama. Dá força a quem passou a noite quase sem dormir. Há cuidadores cansados, Senhor. Filhos cuidando dos pais, esposas cuidando dos maridos, maridos cuidando das esposas, avós cuidando de netos, famílias inteiras reorganizando a vida por causa da doença de alguém. Sustenta essas pessoas também, que elas não se sintam culpadas por estarem cansadas. Dá-lhes descanso quando for possível, ajuda quando for necessária e pessoas dispostas a dividir o peso. E agora, com tudo isso diante de Ti, nós queremos rezar como uma família, com a confiança de filhos que sabem que podem chegar ao Pai exatamente como estão. Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Senhor, quando acabamos de rezar, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O Evangelho desta manhã volta a tocar o nosso coração, porque não existe relacionamento verdadeiro sem misericórdia. Quem convive conosco vai conhecer nossas limitações, vai descobrir nossos dias ruins, vai perceber que nem sempre sabemos amar da maneira certa, e nós também veremos as limitações dos outros. Por isso, não permitas que transformemos cada falha numa sentença definitiva. Dá-nos discernimento para saber aquilo que precisa ser conversado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa de limites e aquilo que simplesmente precisa ser perdoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça nesta manhã sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor abençoe a porta por onde você entra cansado no fim do dia. Abençoe a mesa onde sua família se reúne. Abençoe o quarto onde tantas preocupações aparecem quando a casa fica em silêncio. Abençoe as conversas que precisam acontecer. Abençoe também os silêncios que precisam ser respeitados. E mesmo trazendo tantos pedidos, Senhor, eu não quero passar esta manhã inteira olhando apenas para aquilo que falta. Eu quero agradecer. Obrigado pelo café simples que aquece as mãos. Obrigado pela água que chega à torneira. Obrigado por aquela pessoa que manda uma mensagem perguntando se chegamos bem. Obrigado pelo arroz e feijão na mesa. Obrigado pela roupa limpa, pelo banho depois de um dia cansativo, pela cadeira onde podemos sentar alguns minutos. Obrigado porque ainda permanece perto de nós. Às vezes esperamos grandes acontecimentos para reconhecer Tua presença e esquecemos que a vida é sustentada por pequenas misericórdias. Hoje eu quero percebê-las. Talvez minha vida ainda esteja longe de ser como eu gostaria, mas ela continua sendo vida. E nesta manhã eu a recebo novamente das Tuas mãos. Senhor, depois de tudo o que colocamos diante de Ti nesta manhã, eu quero Te entregar novamente a minha vida. Não a vida que eu gostaria de mostrar aos outros. A minha vida como ela está, com as coisas que deram certo e aquelas que ainda estão bagunçadas. Com as pessoas que permanecem perto de mim e com as ausências que ainda doem, com aquilo que consegui superar e com aquilo que ainda estou aprendendo a carregar. Recebe, Senhor, este dia. Recebe as minhas palavras antes que eu as diga. Quando eu estiver irritado, dá-me alguns segundos de silêncio antes de responder. Quando eu estiver magoado, não permitas que eu use minha dor para machucar alguém. E se hoje surgir uma oportunidade de reconciliação, dá-me humildade para não desperdiçar lá por orgulho. Nesta véspera da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, eu também quero colocar minha casa sob o cuidado materno de Maria. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, caminha conosco. Intercede pelas famílias que estão atravessando tempos difíceis. Fica perto das mães preocupadas com seus filhos, dos casais que precisam reaprender a conversar e daqueles que carregam uma saudade que ninguém consegue preencher. Maria, ensina-nos a guardar no coração aquilo que ainda não conseguimos compreender. E agora, se você puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar. Imagine que você está sentado à mesa da sua própria casa. Não existe uma igreja bonita ao redor. Não existe nada extraordinário. É a sua cozinha. Aquela mesa onde você toma café, coloca as contas, conversa, às vezes discute, às vezes ri. E imagine Jesus entrando nessa casa. Ele não pergunta se está tudo organizado, não pergunta se sua família é perfeita. Ele simplesmente se aproxima, senta-se perto de você. E você pode colocar diante dele o nome daquela pessoa que veio ao seu coração durante esta oração. Não precisa explicar tudo. Jesus conhece a história. Permaneça um instante nesse silêncio. Talvez você queira dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ou, Jesus, cuida dessa pessoa porque eu não consigo alcançá-la. Talvez você não consiga dizer nada. Então fique apenas aí. Deus também entende aquilo que não conseguimos transformar em palavras.
e no silêncio do coração acolha esta certeza: meu filho, minha filha, eu conheço a sua história, caminhe comigo hoje. Senhor, eu confio em Ti, confio minha família a Ti, confio minhas feridas a Ti, confio também aquilo que não consigo consertar. E quero levar comigo durante este dia uma decisão simples. Eu não posso controlar o coração das outras pessoas, mas posso pedir a Deus que cuide do meu. Que o Evangelho desta manhã nos ensine a não tratar como descartável aquilo que Deus nos confiou para cuidar. Se esta oração encontrou alguma parte da sua história, escreva nos comentários: Senhor, cuida da minha família. E se você conhece alguém que está atravessando uma dificuldade dentro de casa, envie esta oração. Talvez essa pessoa não precise hoje de muitos conselhos. Talvez precise apenas sentir que alguém rezou por ela. E se este momento fez bem ao seu coração, continue rezando conosco pelas manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, antes de tentar mudar o coração de quem está ao seu lado, permita que Deus cuide do seu. Evangelizar é preciso,